A noite caía com a fúria implacável de um temporal em meados de novembro sobre a cidade de São Paulo, uma megalópole onde o contraste social era mais gritante do que em qualquer outro lugar do Brasil. A água descia em torrentes pela Avenida Faria Lima, espelhando o brilho frio das torres corporativas e dos outdoors de luxo. Dentro de um hall envidraçado de mármore importado, Tatiana Oliveira ajustava o casaco de cachemira italiana, uma proteção mais contra a indiferença do mundo do que contra o frio paulistano. Aos 30 anos, ela era a herdeira e CEO da Oliveira Hotéis, um império que se estendia por 15 estados e valia bilhões de reais. Acabara de fechar uma fusão de 50 milhões de reais em uma exaustiva e vazia ceia de negócios no sofisticado restaurante Figueira Rubaiyat, onde a conversa por 3 horas girou apenas em torno de margens de lucro e spreads bancários. Seu motorista, Jonas, esperava-a pacientemente com o carro blindado, mas Tatiana o dispensou com um aceno de mão. A alma dela clamava por um momento de autenticidade. Ela precisava sentir o asfalto, o cheiro da chuva, qualquer coisa que a tirasse da prisão dourada de sua vida, onde o luxo era a constante e a solidão, a única companhia. Enquanto caminhava, a passos rápidos e determinados pela rua Oscar Freire, o coração do luxo, a tempestade se intensificou, forçando-a a se abrigar sob a marquise de uma parada de ônibus, um ponto de convergência incomum entre o alto luxo e a realidade urbana crua. Foi ali que ela o viu. Um homem jovem em uma cadeira de rodas, completamente encharcado e tiritando de frio. Suas roupas de brim fino e gasto gritavam a disparidade social em meio a vitrines de grifes europeias. Era Lucas Silva, 28 anos, e seu olhar, embora exausto, possuía uma dignidade inabalável que a atingiu como um raio. Lucas era a personificação da tragédia silenciosa que a opulência de São Paulo frequentemente escondia. Engenheiro de telecomunicações formado pela USP, ele havia perdido tudo 6 meses antes. O carro em que estava, voltando de um projeto comunitário no interior de Minas Gerais, onde instalava antenas para conectar povoados remotos, fora atingido por um caminhão que ignorou um sinal vermelho. Sua coluna vertebral fora destroçada, a vida profissional interrompida e o amor da sua vida, sua noiva na época, o havia abandonado, incapaz de lidar com sua nova realidade. Naquela mesma tarde, a ironia do destino o havia mordido com força. Buscando o refúgio da chuva, Lucas fora discretamente expulso do lobby de um dos hotéis da Rede Oliveira, no bairro dos Jardins, sob a desculpa de que sua presença dava má imagem aos hóspedes de alto padrão. Lucas reconheceu Tatiana instantaneamente, a poderosa herdeira do império que havia acabado de reafirmar a crueldade do sistema. Exausto e sem esperanças, ele apenas desejava um lugar seco. Tatiana observou o homem na cadeira, percebendo o esforço que ele fazia para disfarçar o tremor do frio. Ela olhou para o topo dos edifícios, onde seu ático de 300 metros quadrados se destacava com os ventos aquecidos e iluminados. Aquele contraste aguçou uma ferida moral nela, despertando uma humanidade que há muito estava dormente sob as camadas de cachemir e decisões corporativas. Ela percebeu que Lucas não a olhava com a habitual cobiça ou servilismo de quem reconhecia sua fortuna, mas com uma mistura de surpresa e cansaço resignado. Em um ato que quebrou todas as regras de seu mundo, as palavras saíram de forma espontânea e carregadas de uma compaixão que ela própria não esperava. Venha comigo. Lucas, incrédulo, sentiu seu orgulho lutar contra a necessidade prática, mas o frio cortante era impiedoso. Algo nos olhos de Tatiana, que pareciam genuinamente preocupados, não com pena, mas com um desejo de conexão, o fez ceder. Ele aceitou a ajuda, e Tatiana, sem hesitar, começou a empurrar sua cadeira de rodas pelas calçadas molhadas, sentindo a textura áspera da realidade pela primeira vez em décadas. Aquele ato simples foi o primeiro milagre da noite, um milagre de superação social e humanidade que quebrou o gelo entre 2 mundos opostos. A chegada ao edifício privativo na região da Avenida Paulista foi recebida com a estranheza mal disfarçada do porteiro, seu Geraldo.
O elevador privado subiu os 15 andares em um silêncio carregado, onde a tensão da mudança era palpável. Tatiana havia rompido o protocolo de sua classe social. Lucas havia aceitado a ajuda de quem simbolizava sua tragédia. Eles sabiam que algo fundamental havia mudado. O ático de luxo era vasto, 300 metros quadrados de design minimalista, arte contemporânea e janelões do chão ao teto que ofereciam uma vista cinematográfica de São Paulo. Lucas sentiu um frio na barriga melancólico, lembrando-se de seus próprios sonhos de prosperidade antes do acidente. Tatiana, porém, viu seu espaço de repente com os olhos dele. Era perfeito, mas vazio, uma vitrine sem alma. Ver Lucas, o homem real, ali em sua sala de estar clean, foi como um espelho chocante. A quebra da rigidez veio com pequenos atos de bondade. Tatiana preparou um chá quente de camomila, uma bebida que ela raramente tomava, e ofereceu-lhe roupas secas. Eram peças que pertenceram ao seu irmão, Eduardo, que havia falecido em um trágico acidente de esqui nos Alpes 2 anos antes. A menção sutil à perda, longe da rigidez do mundo corporativo, adicionou uma camada de vulnerabilidade a Tatiana que desarmou Lucas. As roupas serviram perfeitamente, quase como se o destino tivesse conspirado para que aquele momento ocorresse. Sentados no sofá de couro italiano, os dois começaram a conversar. Lucas se abriu sobre sua história com uma dignidade impressionante, sem autopiedade. Ele detalhou seu trabalho em telecomunicações sociais, a paixão por conectar pessoas em lugares remotos e o destino implacável que o havia atingido. Tatiana ouvia, fascinada. Ela nunca havia conhecido alguém que falasse do seu trabalho com tanto propósito real. Alguém que criava valor para a sociedade, não apenas para os acionistas. Seu mundo era de números, o dele de conexão humana. A primeira grande revelação veio de Tatiana. Ela, a herdeira do bilionário, confessou sua profunda solidão, a pressão de sustentar um império e o sofrimento de ser vista apenas como um símbolo de riqueza, e não como uma mulher. Ela compartilhou como era superficial o mundo das elites, onde as relações eram transacionais e vazias. Lucas, por sua vez, descreveu o abandono do sistema e a frieza social que a deficiência impunha. Eles descobriram uma afinidade surpreendente. Ambos eram prisioneiros, um em uma cadeira de rodas e nas dificuldades financeiras, a outra em uma gaiola de ouro e na falta de amor genuíno. A conversa se estendeu até o amanhecer, com a luz do sol nascendo sobre a skyline paulistana, revelando 2 rostos exaustos, mas conectados por uma honestidade que não experimentavam há anos. Ao sentir que era hora de partir, Lucas se preparou para agradecer e ir. A hospitalidade havia sido um alívio temporário, mas ele sabia que não pertencia àquele mundo. Foi quando Tatiana deu o segundo passo milagroso daquela noite. A proposta de trabalho. Ela, em um lampejo de genialidade que mesclava o pragmatismo empresarial e a intuição humana, disse: "Nossa rede de hotéis está urgentemente precisando modernizar todos os seus sistemas tecnológicos. Seus insights sobre conectividade rural e eficiência digital são exatamente o que precisamos para um salto de qualidade. Não é caridade, Lucas. É uma oportunidade de negócio que beneficiará a ambos." Lucas olhou-a com ceticismo misturado à esperança. Ele sabia que havia um toque de benevolência, mas reconheceu a chance única e real de reerguer sua vida profissional usando o cérebro que o acidente não pôde levar. Seu orgulho profissional se agarrou à proposta. Tatiana percebeu a hesitação e foi além, oferecendo-lhe o apartamento de convidados no mesmo edifício, um espaço completamente autônomo, desenhado para executivos de top tier. Ele teria sua privacidade e a chance de focar no trabalho. E ela, a tranquilidade de saber que estava ajudando um homem que realmente merecia. A proposta pairou no ar, um pacto implícito que ia muito além da ética corporativa. Lucas sabia que aceitar significava desafiar a sociedade e sua própria insegurança. Tatiana sabia que arriscava sua reputação e a fúria do seu tio Ricardo, o guardião das tradições familiares. Mas olhando nos olhos um do outro, eles sentiram um impulso incontrolável,
Uma certeza de que essa era uma daquelas oportunidades divinas que só surgem uma vez. Lucas assentiu lentamente, um segundo milagre consumado. O acordo foi selado, não com um aperto de mãos corporativo, mas com um sorriso genuíno e iluminado de Tatiana, o primeiro em meses. Os primeiros dias de Lucas na Oliveira Hotéis foram uma revelação que ultrapassou todas as expectativas. Ele não apenas se integrou rapidamente, mas transformou o apartamento de convidados, que antes era um bloco impessoal de luxo, em um laboratório vibrante de inovação. Suas propostas não eram apenas para modernizar softwares, mas para humanizar a experiência do hóspede e otimizar processos internos com uma clareza que nem os consultores de milhões haviam conseguido. Ele era um prodígio. Tatiana encontrava desculpas cada vez mais elaboradas para visitá-lo, fascinada pela concentração apaixonada de Lucas. Ela via nele a criatividade que seu mundo corporativo havia esmagado em si mesma, e Lucas, por sua vez, descobria a mente de negócios afiada de Tatiana e, mais importante, seus momentos de vulnerabilidade e senso de humor genuíno. O que começou como uma relação de empregadora e consultor, rapidamente se dissolveu em longas noites de conversas sobre tudo, exceto o trabalho. Lucas a ensinou a ver o Império Oliveira não apenas como números, mas como um palco onde milhões de memórias eram criadas. Tatiana, a empresária, o ajudou a refinar as ideias de engenharia para que fossem viáveis no mercado, valorizando-o por sua mente de forma incondicional. A transformação era visível, mas ainda contida pelas barreiras invisíveis da classe social e das expectativas. O próximo milagre veio com a forma como eles derrubaram a última dessas barreiras. Numa noite, um novo temporal atingiu a região da Avenida Paulista, e as luzes do edifício, ironicamente, se apagaram devido a um problema elétrico na rede externa. Lucas estava trabalhando no escuro quando Tatiana desceu com velas aromáticas e uma garrafa de vinho branco, propondo um descanso forçado. Sentados na penumbra, à luz bruxuleante das velas, as últimas confissões vieram à tona. Tatiana desabafou sobre a exaustão de ter que sempre ser a herdeira e a dificuldade de confiar em homens que só viam cifrões. Lucas falou sobre a dor da traição da sua ex-noiva e o medo de nunca mais ser visto como um homem completo. Nessa intimidade forçada, sob a proteção do apagão, eles se conectaram em um nível de verdade absoluta. Tatiana confessou que o via não como uma causa de caridade, mas como um homem brilhante, independente e fascinante. Lucas confessou que a via não como uma fonte de segurança financeira, mas como uma mulher que o havia escolhido e que tinha uma alma em busca de propósito. O ápice ocorreu quando as luzes voltaram, horas depois, com um clique milagroso da rede elétrica que restabeleceu a energia em todo o prédio, simbolizando o restabelecimento da esperança em suas vidas. Eles se olharam e a atração que vinha crescendo sob a fachada profissional se tornou inegável. Não eram mais apenas duas pessoas que se admiravam. Eram duas almas apaixonadas que se encontraram contra todas as probabilidades. Lucas se inclinou e o beijo, terno e certo, selou a terceira grande solução milagrosa da noite, o encontro de um amor autêntico que transcenderia as barreiras mais rígidas da sociedade brasileira. A partir desse momento, a tensão entre eles era de um amor que buscava a luz. Eles sabiam que o mundo lá fora, com seu julgamento implacável, logo iria descobrir. Tatiana tinha que se preparar para enfrentar a fúria de seu tio Ricardo e o conselho de administração. Lucas tinha que se preparar para o escrutínio da mídia, mas juntos, no silêncio seguro do ático de São Paulo, eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. Aquele primeiro capítulo, nascido na escuridão da chuva e elevado pela luz da humanidade recém-descoberta, era apenas o prenúncio de uma jornada de superação mútua. Os dias que se seguiram ao beijo à luz das velas no ático de Tatiana Oliveira foram um borrão de paixão e produtividade. O que começou como uma parceria profissional se transformou em uma união explosiva de mentes e corações. Lucas Silva, trabalhando em tempo integral no apartamento de convidados,
mergulhou de corpo e alma nos projetos da Oliveira Hotéis. Seus insights não eram apenas técnicos, eram revolucionários. Ele enxergava o sistema hoteleiro não como uma coleção de propriedades, mas como uma rede de conexão humana que precisava de software que refletisse calor, não frieza. A primeira grande inovação de Lucas foi o desenvolvimento do Sistema Aura, um software de gestão de clientes que não apenas registrava dados de consumo, mas usava inteligência artificial para antecipar necessidades emocionais dos hóspedes, tornando cada estadia uma experiência única. O projeto, orçado em milhões de reais, foi concluído em tempo recorde de 4 semanas, um milagre de eficiência que chocou o conselho de administração. Tatiana, por sua vez, encontrou-se perdidamente envolvida. As desculpas para visitar Lucas eram cada vez mais transparentes. Ela não ia apenas para revisar planilhas, ia para vê-lo sorrir enquanto ele codificava, para ouvir a paixão em sua voz ao descrever a próxima melhoria. Lucas a tirava da sua concha corporativa. Ela começou a rir mais alto, a questionar as regras não ditas de seu círculo social e a priorizar a honestidade em vez da etiqueta. Em uma ocasião, durante um jantar no ático, Lucas a ajudou a montar um complexo sistema de som que ela havia comprado há 6 meses, mas que ninguém de sua equipe de 5 funcionários havia conseguido instalar corretamente. Aquele momento, com eles no chão, rodeados por fios e rindo da complexidade do manual, valeu mais para Tatiana do que 10 jantares de gala. O milagre diário era a cura emocional que um proporcionava ao outro, desfazendo as amarras da solidão e do trauma. A relação deles evoluía em segredo, escondida nas paredes de vidro e mármore do luxuoso edifício na Avenida Paulista. As reuniões de trabalho viraram brunches que se estendiam até o meio da tarde, onde falavam sobre arte, política social e os 5 volumes do livro que Lucas sonhava escrever sobre tecnologia inclusiva. Tatiana descobriu o lado ativista de Lucas, sua determinação em usar a tecnologia como ferramenta de empoderamento para pessoas com deficiência. Lucas descobriu a generosidade adormecida de Tatiana, a herdeira que, quando liberada da pressão, queria usar sua fortuna para fazer o bem, não apenas acumular mais. O primeiro grande teste da relação veio de forma inesperada. O tio Ricardo, presidente do conselho e guardião das tradições familiares, notou a melhora abrupta na performance e, mais importante, no humor de Tatiana. Desconfiado, ele enviou seu assistente, Flávio, para investigar a origem dessa nova aura. Flávio, um homem discreto e eficiente, rapidamente descobriu a verdade, monitorando os acessos de Lucas ao edifício e a frequência incomum de Tatiana no apartamento de hóspedes. A revelação impactante atingiu Tatiana como um trovão. Ricardo convocou uma reunião de emergência em sua mansão no Morumbi, um palácio de mármore branco que parecia mais um mausoléu. Não era apenas sobre o relacionamento, era sobre o controle. Ricardo temia que a herdeira, emocionalmente envolvida com um homem de classe inferior e com problemas de imagem, pudesse desviar a fortuna da família para caprichos sentimentais. O confronto foi brutal. Ricardo não usou meias palavras, embora sutilmente evitasse o termo ofensivo para a deficiência de Lucas. Ele usou o legado de décadas da família, a responsabilidade para com os milhares de empregados e a imagem do império. Ele apresentou um ultimato frio. Ou ela terminava a relação imediatamente, ou ele faria a denúncia pública da má conduta e iniciaria uma batalha legal por procuração pelo controle da empresa, alegando instabilidade emocional e má administração. Ele a lembrou com desprezo velado que o acidente que ceifou a vida de seu irmão Eduardo havia deixado o conselho mais rigoroso quanto à sucessão e ao patrimônio. Tatiana, pálida, sentiu o peso do império. O medo não era pela perda do dinheiro, mas pelo risco de destruir Lucas no processo. Enquanto isso, o mundo exterior começava a se fechar em torno de Lucas. A imprensa sensacionalista brasileira, alimentada por fontes anônimas, provavelmente ligadas a Ricardo, explodiu com a notícia. As manchetes eram venenosas.
A herdeira e o engenheiro carente, Romance ou Golpe do Baú, O amor proibido na Faria Lima. As fotografias de Lucas entrando e saindo do edifício eram exibidas em todos os programas de fofoca. Nas redes sociais, o linchamento virtual era impiedoso. Lucas era pintado como um aproveitador, um manipulador que usava sua situação para seduzir uma mulher rica e vulnerável. Antigos colegas de faculdade e de trabalho, motivados por inveja e preconceito, davam entrevistas maliciosas sobre sua suposta ambição desmedida. A pressão midiática era esmagadora para Lucas, um homem que sempre buscou a discrição. Ele sentiu o peso da injustiça social de forma ainda mais cruel. Seu orgulho, aquele último tesouro, estava sendo despedaçado. O ápice veio quando ele viu uma reportagem que, além de difamá-lo, insinuava que sua presença colocava em risco a fortuna que sustentava milhares de famílias. Ele não podia suportar a ideia de que o seu amor estava destruindo a vida de Tatiana e o sustento de tanta gente. Em um ato de extremo sacrifício, Lucas tomou uma decisão drástica. Tatiana chegou ao apartamento de convidados numa noite de terça-feira e o encontrou empacotando suas poucas pertences em uma mochila. Ele estava decidido a fugir de São Paulo, a desaparecer, a se anular para que o escândalo morresse. Ele a olhou com olhos tristes, mas firmes, explicando que não podia permitir que ela perdesse o controle de sua vida e de seu império por causa dele. Ele estava escolhendo a destruição silenciosa de sua própria felicidade para salvaguardar a dela. O momento foi o ponto de virada dramático do capítulo. Tatiana ficou paralisada. Ela viu o homem que amava, o engenheiro brilhante, o ativista social transformado em um fugitivo, pronto para jogar fora o futuro que eles haviam construído juntos em 6 meses. Naquele instante, o medo de Ricardo e o peso do Império Oliveira se tornaram irrelevantes. Ela entendeu que tinha que tomar uma atitude que não fosse apenas pelo amor, mas pela justiça e pelo valor. O primeiro milagre de superação de Tatiana veio em sua resposta a Lucas. Ela não chorou, não implorou. Em vez disso, sua determinação empresarial se fundiu com a sua paixão pessoal. Ela o segurou pelas mãos e disse: "Você é a pessoa mais íntegra, mais inteligente e mais capaz que já conheci. Se meu império não tem espaço para você, então meu império está errado, não você. E eu não vou fugir da minha vida 2 vezes. Eu não vou deixar que me tirem o controle de novo. Eu vou lutar por nós." A revelação de força de Tatiana foi o que impediu Lucas de ir embora, trazendo-lhe a esperança de que talvez pela primeira vez ele tivesse ao seu lado alguém que valia o sacrifício. A resposta de Tatiana ao ultimato de Ricardo e à mídia foi milenar: convocar uma conferência de imprensa. Ricardo tentou dissuadi-la por dezenas de ligações, argumentando que a exposição pública só intensificaria o escrutínio. Mas Tatiana estava inabalável. Ela havia escolhido sua arma, a verdade e a performance. A conferência de imprensa foi realizada no maior salão de eventos do Hotel Oliveira, no Rio de Janeiro, transmitida ao vivo para todo o Brasil e 10 outros países. Tatiana estava impecável, talher de seda e postura de rainha, mas seus olhos queimavam com uma paixão nunca antes vista. Ela enfrentou a centena de jornalistas com uma honestidade que os desarmou. Ela não negou a relação, ela a celebrou. Ela transformou a narrativa de Golpe do Baú em revolução corporativa. Ela começou falando sobre a incrível eficiência do sistema Aura de Lucas, detalhando como as inovações tecnológicas dele haviam aumentado a satisfação do cliente em 30% e reduzido os custos operacionais em 10% nos últimos 4 meses. Ela exibiu gráficos e números, falando a língua dos negócios que o conselho entendia, mas com a emoção que a mídia amava. O segundo milagre da conferência veio na forma como ela defendeu Lucas. Quando um jornalista da revista Caras sugeriu que Lucas estava se aproveitando da sua riqueza, Tatiana respondeu com uma voz firme que reverberou por todo o salão: "Ao contrário, eu sou a afortunada. Lucas Silva é um dos engenheiros mais brilhantes da sua geração.
Ele é um homem de integridade excepcional, que me ensinou e ao meu império que o verdadeiro valor não está nos balanços financeiros, mas no propósito humano. Ele me enriqueceu em formas que o dinheiro jamais poderia comprar. Ela continuou, descrevendo como ele havia devolvido a ela, a empresária, a capacidade de sonhar e de liderar com a alma. O choque dos jornalistas era visível. A herdeira estava expondo o preconceito de sua própria classe. A revelação final e mais impactante foi quando ela abordou a questão da deficiência. Com serenidade, ela disse que, ao contrário do que a sociedade esperava, a cadeira de rodas de Lucas não era um fardo, mas um símbolo de resistência e de uma força de caráter que poucos homens possuíam. Ela terminou declarando que, se o conselho de administração não pudesse ver o valor e a integridade de Lucas, então era o conselho que precisava ser modernizado, não o seu relacionamento. Lucas assistiu a tudo do apartamento, com lágrimas nos olhos. Ele viu a mulher que amava arriscar sua fortuna, seu nome e seu legado, não apenas por ele, mas pelo princípio. O gesto de Tatiana foi um milagre público que o redimiu e o valorizou perante o país. A reação foi imediata e polarizada. Uma parte da alta sociedade e o tio Ricardo ficaram furiosos, acusando-a de loucura e traição de classe. Eles iniciaram processos burocráticos internos para tentar removê-la da presidência. No entanto, o público em geral e a comunidade empresarial jovem reagiram com entusiasmo. A história de amor transcendeu as barreiras sociais, tornando-se um símbolo inspirador de que o mérito e o caráter poderiam, sim, vencer o preconceito e a rigidez da elite. No Hotel Oliveira, no Rio de Janeiro, as ações da empresa deram um salto milagroso de 5% no dia seguinte, impulsionadas pela percepção de que Tatiana era uma líder visionária, autêntica e inovadora, disposta a quebrar paradigmas. O marketing gratuito gerado pela conferência valeu milhões de reais. Os acionistas, sempre movidos pelo lucro, viram que o capricho emocional de Tatiana era, na verdade, um golpe de gênio corporativo. O tio Ricardo foi confrontado pelos acionistas minoritários, que exigiram a suspensão imediata de qualquer movimento legal contra Tatiana, temendo a desvalorização das ações. Ricardo, derrotado pelo mercado e pela popularidade de sua sobrinha, teve que recuar. Foi um milagre de estratégia e amor que transformou a crise em triunfo. Naquela noite, de volta ao ático em São Paulo, Tatiana e Lucas celebraram não a vitória contra o tio Ricardo, mas a vitória da honestidade sobre a fachada. Eles sabiam que a batalha não havia acabado, mas que haviam passado pela prova de fogo. Eles olharam juntos para as luzes da cidade e, naquele momento, Tatiana disse, refletindo sobre o falecimento do seu irmão, que ela jamais permitiria que o destino ou as circunstâncias ceifassem outra oportunidade de felicidade em sua vida. Eles eram agora parceiros de vida e de revolução, prontos para redefinir o que significava ser rico no Brasil. Ter riqueza de espírito e propósito. A fase seguinte da relação de Tatiana e Lucas foi de construção e legado. Eles decidiram canalizar toda a atenção midiática positiva para a causa de Lucas. Juntos, idealizaram e fundaram a Fundação Conecta Brasil, um projeto grandioso para capacitar e reintegrar profissionalmente pessoas com deficiência através da tecnologia. Lucas projetou o currículo de 12 meses do curso, garantindo que o conhecimento de software e telecomunicações fosse de ponta. Tatiana usou sua influência e a infraestrutura da Oliveira Hotéis para montar centros de treinamento em 8 capitais brasileiras, incluindo Recife e Porto Alegre. O primeiro grande evento da Fundação, 3 meses após a conferência, foi a formatura da primeira turma de 50 alunos, todos com empregos garantidos por empresas parceiras, incluindo a Oliveira Hotéis. O sucesso foi retumbante e imediato, um milagre de inclusão social. Lucas estava radiante, finalmente vendo a tecnologia usada para o bem coletivo, não apenas para lucros. Tatiana, ao lado dele, sentiu a verdadeira realização que décadas de bilhões e fusões não puderam lhe dar. Ela havia encontrado seu propósito. O amor entre eles, já forte, se aprofundou na parceria,
Eles se viam como dois guerreiros que haviam sobrevivido a uma tempestade, agora navegando juntos em um mar de propósito. Lucas a via como a mulher que o havia salvado da escuridão. Tatiana o via como o homem que a havia libertado de sua prisão de ouro. A diferença de classes, as insinuações da mídia, o desprezo do tio Ricardo, tudo isso se tornou ruído de fundo. O que importava era a força inabalável do que haviam construído, um legado de amor e inclusão. O palco estava montado para a próxima e mais importante etapa da jornada de Tatiana e Lucas. O período subsequente à fundação da Fundação Conecta Brasil e à derrota pública do tio Ricardo marcou uma era de ouro na vida de Tatiana Oliveira e Lucas Silva. Eles haviam transformado a crise em um catalisador para a mudança social e pessoal. A Oliveira Hotéis, sob a liderança dupla e visionária de Tatiana, estava experimentando um boom sem precedentes. Lucas, com o sistema Aura, continuava a redefinir a experiência de luxo com calor humano e tecnologia avançada, enquanto a fundação florescia, expandindo-se de 8 para 15 capitais brasileiras em apenas um ano, incluindo Curitiba e Salvador. A admiração mútua se aprofundava a cada projeto. Tatiana via Lucas não apenas como o homem que a havia libertado de sua prisão de ouro, mas como o parceiro ideal em todos os sentidos, na estratégia de negócios, na luta social e na vida. Lucas a via como a mulher que arriscou tudo por princípio, a herdeira que preferiu o propósito à fortuna fácil. A diferença de classes que antes era um abismo, agora se tornara a base de sua força, pois cada um trazia uma perspectiva única para a parceria, criando um equilíbrio perfeito de poder e paixão. O primeiro grande milagre deste capítulo aconteceu no coração da Oliveira Hotéis. Tatiana e Lucas perceberam que, embora o sistema Aura fosse eficiente, a cultura corporativa ainda precisava de uma revolução de inclusão. Eles trabalharam juntos em um projeto legado, reformulando as políticas de recursos humanos para não apenas contratar, mas promover ativamente pessoas com deficiência treinadas pela Fundação. Isso não foi caridade, foi estratégia. Lucas provou com dados irrefutáveis que a diversidade e a inclusão levavam a uma inovação exponencial e a uma satisfação do cliente ainda maior. O Conselho de Administração, anticético e liderado por Ricardo, foi obrigado a aprovar o projeto, pois os lucros aumentaram em 20% no primeiro trimestre de implementação. O Império Oliveira se tornou um modelo nacional de responsabilidade social corporativa, e o tio Ricardo teve que engolir seu preconceito ao ver seu patrimônio milagrosamente se multiplicar graças às ideias de Lucas. No meio desse turbilhão de sucesso profissional, Lucas sabia que precisava formalizar o milagre pessoal que era Tatiana. O momento da proposta tinha que ser perfeito. Ele orquestrou um encontro que ecoasse o início de sua história, mas com a certeza de um futuro brilhante. Era uma tarde ensolarada de primavera no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, local de seu primeiro passeio juntos. Lucas, vestindo um terno sob medida, mas sem perder a aura de engenheiro prático, levou Tatiana até o Palácio de Cristal, o pavilhão japonês. Ele havia organizado secretamente a presença de 2 ex-alunos da Fundação, um músico cadeirante e uma designer cega, que criaram um cenário simples, mas emocionante, flores frescas e uma canção suave e original sobre recomeço. Lucas estava visivelmente nervoso, mas seu olhar era de certeza inabalável. Ele tirou uma pequena caixa de veludo, não de grife, mas feita artesanalmente por um artesão amigo de Minas Gerais. A joia era um anel de design minimalista, com um pequeno diamante, representando a simplicidade e a pureza de seu amor. O clímax emocional veio na sua fala. Tatiana, você me salvou naquela noite de temporal, não apenas do frio, mas da escuridão total. Você restaurou minha esperança e meu propósito. Mas mais do que isso, você me ensinou que o verdadeiro luxo é o amor sem barreiras. Eu te amo por quem você é, e eu amo quem eu sou quando estou com você. Case-se comigo, não por conveniência, mas porque somos 2 que se tornaram um. Tatiana, a mulher que comandava um império de bilhões, estava sem palavras.
As lágrimas que ela controlava tão bem nas reuniões de conselho escorreram livremente. Ela olhou para o anel, para o músico e para a designer, todos testemunhas silenciosas de sua jornada. Sua resposta foi um sim imediato e retumbante, um milagre de libertação de todas as expectativas sociais que a haviam aprisionado. O casamento não seria apenas uma união, seria uma declaração. A cerimônia, 6 meses depois, foi realizada na centenária Fazenda Olhos d'Água, propriedade da família de Tatiana, no interior de Goiás. Foi um evento que misturou a tradição do campo brasileiro com a revolução da inclusão. Tatiana fez questão que o casamento refletisse seus novos valores. Os 300 convidados eram uma mistura cuidadosamente selecionada: a alta sociedade de São Paulo, os 50 melhores alunos formados pela Fundação, colegas engenheiros de Lucas e, simbolicamente, seu Geraldo, o porteiro que os viu naquela noite de temporal, que veio como convidado de honra. O grande plot twist do casamento foi o discurso de tio Ricardo. Derrotado pelo sucesso profissional da sobrinha e milagrosamente transformado pela observação da alegria genuína de Tatiana, ele se levantou. Em vez da usual frieza, ele proferiu um discurso surpreendente. Ele admitiu publicamente que havia sido egoísta e preconceituoso. Reconheceu Lucas como um genro visionário e um parceiro digno, citando os números de crescimento da empresa como prova de que o amor deles era, afinal, o melhor investimento que a Oliveira Hotéis poderia ter feito. Foi um milagre de redenção familiar que lavou a alma de Tatiana e concedeu a Lucas o respeito que ele merecia, não por dinheiro, mas por mérito. Os anos seguintes foram dedicados à construção de um legado duradouro. A vida de Tatiana e Lucas se tornou um farol. Lucas aceitou o convite para se tornar professor visitante na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, ensinando sobre tecnologia e inclusão social, e suas aulas se tornaram lendárias, inspirando centenas de novos engenheiros. Tatiana, por sua vez, escreveu e lançou um livro que se tornou best-seller mundial, O Lucro com Propósito, documentando a transformação da Oliveira Hotéis e provando, com cases reais, que a ética e a inclusão eram as novas moedas do sucesso empresarial. Ela usou os royalties do livro para expandir a fundação para 4 novos países na América Latina. Mas o milagre mais íntimo e profundo aconteceu quando eles decidiram adotar um filho. Depois de meses de avaliação e entrevistas, eles conheceram Davi, um menino de 9 anos com paralisia cerebral, que estava há 3 anos no sistema de acolhimento em Recife, sem encontrar uma família permanente. A chegada de Davi foi a realização final de tudo o que haviam construído. Davi era um menino de sorriso fácil e determinação inquebrantável. Ele enfrentava seus próprios desafios físicos com uma coragem que inspirava os pais. Em casa, o ático antes vazio transformou-se em um lar vibrante, cheio de risadas, equipamentos adaptados e, o mais importante, amor incondicional. Lucas e Tatiana usaram toda a sua experiência para criar um ambiente que permitia que Davi florescesse. Lucas ensinou-lhe programação adaptativa, transformando softwares em ferramentas de brincadeira e aprendizado. Tatiana, a CEO, fazia questão de tirar as tardes de quarta-feira para ajudá-lo com os deveres e contar histórias sobre a beleza de ser diferente. O milagre final e mais inspirador aconteceu 5 anos depois da adoção. Davi, agora com 14 anos, fez o discurso na 10ª cerimônia de formatura da Fundação Conecta Brasil. Sentado na sua cadeira adaptada, diante de uma plateia de 2.000 pessoas, incluindo a elite empresarial e os formandos, ele falou sobre a família que o havia escolhido. Meus pais, Tatiana e Lucas, me disseram que o amor deles começou em uma noite de temporal. Eles se encontraram quando um perdeu a esperança e o outro perdeu o propósito. E o amor deles não só me salvou da solidão, como transformou a vida de milhares de pessoas. A cadeira de rodas do meu pai não o define, mas define a força com que ele me ensina a superar barreiras. E o dinheiro da minha mãe não a define, mas define a generosidade com que ela me ensina a sonhar grande. Se vocês querem saber o que é o verdadeiro milagre, disse Davi com um sorriso largo, olhem para a minha família,
O amor deles provou que duas pessoas, unidas pelo propósito e pela paixão, podem mudar o mundo. Na plateia, Tatiana e Lucas se olharam, segurando as mãos. Eles haviam chegado ao fim de sua jornada de superação. Eles não eram apenas um casal, eram um símbolo. Sua história, nascida no improvável e nutrida pela adversidade, era a prova de que as diferenças sociais, físicas ou econômicas se tornavam absolutamente irrelevantes diante da força de um amor autêntico e construtivo. Eles haviam demonstrado que o amor verdadeiro não apenas sobrevive ao preconceito, mas o destrói, criando um legado de esperança e inclusão que continuaria a tocar inúmeras vidas por muitas gerações. Juntos, eles olhavam para o futuro que era tão vasto e promissor quanto a skyline de São Paulo vista do seu ático, agora cheio de calor, propósito e o milagre de uma família completa. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.